tema especificamente que eu quero falar é sobre o sábado do Senhor, né? Como um mandamento, que isso tem levantado alguns questionamentos, as pessoas têm me perguntado. Uma pessoa perguntou pra mim se era pecado e eu fiz uma pergunta pra ela. Você acha que matar é pecado, roubar é pecado? Então, um dos mandamentos é guardar o sábado. Responda pra você, assim como eu me questionei um dia, do nada. Não foi ninguém que me ensinou, não sou adventista do sétimo dia, na verdade nunca fui numa igreja. Tenho até curiosidade hoje em dia de ir, porque durante a minha vida inteira como cristã, os adventistas, eles eram taxados como malucos. Gente, eu acho que fazem mais de 20 anos que eu frequento a igreja evangélica e eu tava tentando lembrar de cultos que falavam sobre o sábado. Eu lembro que sempre que esse tema era abordado, era meio assim, Jesus curou no sábado, Jesus comeu a comida do templo no sábado, e os fariseus ficavam julgando ele, que ele não podia fazer aquilo. E aí essa informação me foi dada, eu absorvi, e é isso, eu não preciso guardar o sábado não. Aí depois de anos dentro da igreja, eu começo a ler a palavra com mais frequência sozinha. E começo a fazer estudos, eu mesma. E falo, cara, mas peraí, se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, pelo que eu acredito nos mandamentos de Deus, guardar o sábado, não guardar o sábado, não seria um pecado? Não, mas Jesus, ele curou. Não, mas você acha que Jesus anulou uma lei de Deus, no subentendido, ou ele deixaria isso bem claro? Na verdade, eu acho que ele não anulou, ele só mostrou a essência daquilo. Então, Karina, mas aí Jesus veio e mudou, entendeu? Não precisa guardar o sábado. Não, mas Deus pede que a gente guarde. Então a gente tem que guardar com sabedoria. E aí eu me pergunto, em anos cristã, crendo em Jesus, seguindo os mandamentos de Deus, o que eu fiz de diferente no meu sábado? Nada. Que eu saiba o que eu fazia diferente no meu, até então, sétimo dia da semana, que era o domingo, eu ia pro culto. Por que isso não é feito no sábado? E a minha intenção disso aqui não é virar pra você e falar, você não guarda seu sábado, pecador. Vai pro inferno, porque se for assim, eu vou também. Não guardei nem o sábado na minha vida de cristianismo. Tô começando a raciocinar recentemente. Isso tem me feito muito bem, muito bem. Porque meus olhos parecem que tá saindo assim, uns negócios que eu falava, cara, não é que eu não via isso. Eu vou falar, gente, esses estudos que eu tenho feito, eu mando pra pastores, tá? Pastores que me seguem, que se eu mandar qualquer mensagenzinha, se eu replicar a mensagem, vai me responder, vai dar like, tudo maravilha. Mas aí você manda um tipo de assunto assim, ele não tem tempo pra te responder, ou então ele nem tem interesse. Aí eu fico mais feliz ainda, porque isso mostra que Deus está me movendo pra falar pessoalmente comigo. Se eu tenho uma dica pra dar pra você, a dica da cacete. Se eu tenho uma dica pra dar pra você, busque. Eu tenho respondido as pessoas com perguntas, porque eu também estou me questionando, né? Eu também estou me questionando. Mas espera, como que eu vou guardar o sábado, eu vou perder meu emprego? Gente, eu também tô aprendendo, tá? Também tô aprendendo aos poucos, mas o que me fez questionar principalmente sobre isso, os judeus, eles guardam os sábados. E se eles não são o mais, eles são um dos mais prósperos. Se o seu medo é financeiro, de perder trabalho, a gente anula o fato de que a gente está fazendo para um Deus que ele tem o poder de prover todas as coisas pra gente, principalmente se a gente estiver fazendo algo que agrade o coração. Eu morava em Jabuticabal, sou paulistana, nascida, obviamente, na capital, São Paulo, mas eu fui com 2 anos pra Jabuticabal, eu morei até os 12. E eu tinha uma relação muito, muito cúmplice íntima com a minha avó, que era adventista do sétimo dia. Então deixa eu contar pra vocês. Ela me pegava aos sábados eu tinha mais um culto durante a semana, eu acho que era quarta, não sei, eu sei que quarta era noite. E no sábado era um dia que a gente passava a tarde na igreja. Mas deixa eu dizer pra vocês, que lindo mundo era esse evangélico do qual eu fazia parte. Eu chegava numa igreja completamente simples, uma casinha dessas que a gente desenha na infância, sabe, do teto assim, um lugar retangular, pequeno, sei lá, ó, devia ter capacidade para umas 150 pessoas, com um pastor ali na frente, o qual lia passagens da Bíblia, falava a respeito, e eu me lembro que uma coisa que eu adorava quando eu ia no culto com a minha avó, que era às quartas-feiras, é que cantava-se muito, e isso sempre me interessou, sempre fez com que eu amasse ir aos cultos com a minha avó. A minha avó sempre foi uma pessoa muito generosa. Eu me lembro que ela era muito pobre e às vezes passavam pessoas na porta pedindo coisas, pedindo dinheiro. E eu me lembro nitidamente dela dizendo assim, eu não tenho nada pra te dar, mas eu posso te dar um prato de comida. Você aceita? E então ela puxava uma cadeira na varanda. Era um arroz, um feijão, tinha um tomate, sempre tinha um ovinho frito. E a pessoa ficava ali, sentava, o copo era de água, porque não se tomava suco. E refrigerante muito menos. E assim eu vi. Então a minha referência da minha avó era uma referência muito boa. Ela recolhia animais da rua. A casa da minha avó tinha, sei lá, 3 gatos, 7 cachorros. E aí... Então a minha referência da minha avó sempre foi uma pessoa muito gentil, muito generosa. Ela era otimista, ela vivia cantando. Minha avó é tudo na minha vida. Então o fato dela ser evangélica, como o modelo dela era bom, só fazia com que aquilo se tornasse ainda melhor pra mim. Nos sábados, quando a gente ia aos cultos, ela ficava no culto e eu ia pra escola de criança, que era maravilhoso. Era um quartinho embaixo dessa casa, onde tinha um painel de feltro, e eles contavam as histórias da Bíblia com animaizinhos que colavam. E eu me lembro das parábolas, eu me lembro de conhecer o Velho Testamento através dessas histórias, dos camelos, dos 3 magos, me lembro dos bonequinhos. Aquilo pra mim já era um teatro, eu me encantava com aquilo. E a gente acabava um pouquinho antes, subia pro culto adulto e ainda dava uma cantaroladinha. Gente, não existia ostentação, não existia gritos, ritos de exorcismo, não existiam pessoas de olhos fechados se chacoalhando. E assim, eu nem tô julgando não, porque eu acho que a emoção quando toma conta da gente realmente fica difícil controlar. Eu quando vou em shows, eu danço e eu sou tomada pela música de um jeito muito incrível. Mas quando eu vejo hoje esses vídeos, até porque eu parei de frequentar a igreja quando eu saí de Jabuticabal, então eu nunca vi isso ao vivo, até acho ótimo, porque eu ficaria completamente estarrecida com aquelas cenas, eu nunca entendi aquilo. Essa coisa do exorcismo, das pessoas de olho fechado, se tremendo, aquele fervor. Não, na verdade eu vi sim uma vez quando eu fui pra Nova York naqueles cultos gospel.
Mas, enfim, ainda assim, como eu acho que é uma coisa mais de louvor, menos de satanismo, me passava uma energia boa. Não sei. Eu sei que todas as vezes que eu vi essas cenas, que eu assisti essas cenas, essas coisas, eu nunca entendia como é que a minha realidade evangélica podia ser tão diferente dessa. Eu vejo esses tempos evangélicos, hoje eu falo, meu Deus do céu. E olha só, eu dava dízimo, tá? Porque eu saí de Jabuticabal com 12 anos, comecei a ganhar dinheiro com 14, e eu tinha isso muito dentro de mim ainda, a coisa de ser adventista. E eu dava dízimo, eu dava 10% do que eu ganhava, que era muito pouquinho. Mas era uma coisa nítida de ver. Você chegava na igreja, tinha uma parede maçada, e não só um tijolo. Você chegava na igreja, tinha um banco de madeira grande com uma mesa, e não umas cadeirinhas mequetrefe de plástico. Então você via o negócio evoluir, mas de uma maneira muito sutil e bonita. Então a minha referência também sempre foi de muita honestidão e de gentileza. As pessoas eram gentis, a gente cantava feliz, não tinha essa energia de que alguma coisa aqui a gente não quer. Lembra-te do dia do sábado, de sábado, para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Eu acho lindo. Não, e aí é um estudo bem profundo, porque no Novo Testamento, isso testifica, tem muitos versículos que comprovam que sábado é um dia especial para Deus, que ele... Então, eu acho bem interessante vocês estudarem, aí de casa, porque vocês ainda não... Eu guardo o domingo, porque eu fui estudar, a Igreja Católica criou o domingo, mudou da Bíblia para o domingo, e aí tudo foi mudando e foi se transformando. Mas se a gente for olhar os judeus e olhar como era no começo, exatamente dessa forma que era. O sábado é exatamente o 7º dia. E no calendário, a gente vê o domingo é o primeiro dia da semana. Então, na minha mente, no meu coração, é muito importante, eu começo a minha semana no domingo mesmo, assim, não é a segunda, é o domingo. O primeiro dia. É que o sábado, ele tem algo muito espiritual, é muito forte, quando você começa a entender isso, entregar o sábado. Porque é obediência, mas é a questão pra mim é quase um sacrifício no mundo de hoje as pessoas entregarem o sábado, é como um jejum. Eu entendo hoje que é diferente de uma pessoa que já cresceu entregando o sábado, né? É uma pessoa que começa a entender o sábado depois de 40 anos, vivendo, entregando domingo, né? O sábado, eu falo, nossa, como muitas coisas mudaram em mim quando eu comecei a entregar o sábado, na sexta-feira e tal. E é muito interessante porque há algo de espiritual nisso, porque Jesus fazia isso. Paulo, todos eles lá, os discípulos, todos eles, o dia sábado era o dia de descansar, de conversar mais com Deus, de olhar como é que foi toda a semana, de preparar a semana que vai entrar. É um balanço, né? Um dia do balanço, né? E eu tenho experimentado isso, e é uma coisa tão leve, tão gostosa. E eu já entregava o sábado e não sabia, muitas vezes, porque já era um dia que meu marido, a gente gosta de descansar, mais do que o domingo. Então, eu fui observando isso na minha vida. Ainda tem muita coisa para mudar, por questão das crianças e de todo mundo, porque nossa igreja, a gente não pensa muito dessa forma, né? Ninguém reflete muito sobre os 10 mandamentos, no geral, né, amiga? Sim. No geral. Dificilmente você vai entrar numa igreja que vai estudar os 10 mandamentos nos dias de hoje, né? A gente estuda mais o Novo Testamento, as igrejas falam mais do Novo Testamento, e a gente fala da graça de Jesus, claro, que é maravilhoso, que realmente é isso que importa, mas essa conexão tem que estar sempre tem que estar entrelaçando, essa congruência entre o Novo Testamento e o Velho Testamento sempre tem que acontecer. Mas eu acredito que no mundo capitalista, no mundo que as pessoas ficam o tempo todo só enchendo as agendas, e eu também não acredito que... Porque assim, entregar o domingo não é só você achar que domingo é dia do descanso e almoçar com a família, mesmo que for o domingo da pessoa. Né? Eu acho que a gente está em falta com esse descanso. O ser humano em si, essa geração que a gente vive em falta com o dia do descanso. Não interessa se você guarda o sábado ou se você não guarda. Até quem guarda o sábado e o domingo, muitas vezes fala da boca para fora, entendeu? Porque é muito difícil você entrar nessa obediência aqui que Deus está falando. Porque primeiro que tem que refletir e estudar sobre isso, que aí a gente pode fazer uma live específica sobre isso, convidar alguma pessoa que um especialista nisso, como Rodrigo Silva, um Saião, a gente chamar uma pessoa que realmente é estudioso sobre o assunto. Mas, de cara, a gente já pode olhar para esse sistema e já ver que o sistema existe para você não descansar nenhum dia, né? Exatamente. Muito menos o sábado, né? Assim, porque o sábado é o dia de você, vai no shopping, não só sobrou o sábado para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar, das festas, dos casamentos, dos aniversários e tudo mais. O comércio no geral, né? O trabalho, as pessoas não trabalham mais de segunda a sexta, os trabalham no sábado também, trabalham no domingo também, que é o que você falou da época de Moisés, tudo. E isso só piora cada vez mais. Então, e com essa revolução toda que está acontecendo negativa, né, do capitalismo e dos eletrônicos, das redes sociais, não há momento para reflexão. Não acontecendo momento para reflexão, para entendimento, para adoração a Deus, não há amadurecimento. Não há conhecimento de si próprio, não há conhecimento em relação a Deus, porque se a gente achar que orar 15 minutos por dia vai nos aproximar de Deus, no devocional da manhã, né?
Não dá. A nossa vida é muito mais, né? A tua vida dá um livro, a minha vida dá 1, 2 livros nas nossas vidas, né? E a gente poderia ficar a vida inteira falando sobre a nossa vida. Então, você imagina essa conexão de relacionamento com Deus, o quanto que ela precisa sentar, descansar, zerar a mente, desintoxicar do celular, desintoxicar, observar o que você falou durante a semana, o que você conversou, do que você se alimentou, não só de alimento físico, de alimento do que saiu da sua boca, do que entrou no seu ouvido, do que... É muito mais, né? É muito mais do que você ser religioso, não faço nada no sábado. Mas em compensação, sua mente não para, sua boca não para, seu dedo não para de apontar, né? Então, a gente precisa entender o que é esse descanso verdadeiro, né? O que é a gente entregar para Deus as coisas, é meditar na palavra, é louvar, é crescer, é desenvolver, né? É sair da roupa. E você ir num aniversário, você ir num casamento, você tá amando a pessoa, você tá indo pra servir. Jesus serviu no sábado. Ele não disse pra gente parar de servir, ele disse pra gente parar de fazer as nossas coisas próprias. Quando Deus deu pra gente o 7º dia pra descansar, é pra descansar, não é só o físico, é tudo. É o corpo, é a alma, é a mente. Eu acho que é uma integralidade, assim, né? Isso. E, gente, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais o Espírito Santo revela pra gente as coisas. Então, você não precisa... Você tem o maior pastor de todos, né? Que sem ele nós não estaríamos aqui. Então, vai aí estudar a sua Bíblia, compra uns livros de estudos, vai pesquisar, vai ler, pede pro Espírito Santo dizer pra você, Senhor, o Senhor foi um tempão, já tem um tempão que o Senhor pede pra eu estudar sobre o sábado. Ele falou direto pra mim, não foi ninguém que me falou. Isso tem muitos anos já. E eu vinha resistindo, até que eu fui estudar. E eu entendi que o Espírito Santo estava querendo me dizer. Então, eu estou em paz e cada vez mais em paz com o que o Espírito Santo fala pra mim. E aí vou buscando recursos, vou buscando pessoas que também fazem isso, que fazem dessa forma, pra me comunicar, pra trocar ideia, pra gente crescer mais juntas. Não mudei de igreja, não saí da minha igreja. Tem pessoas da minha igreja que guardam o sábado também, que eu acabei de conhecer. Aí Deus foi mostrando pra mim as pessoas que guardavam o sábado indo na igreja, na minha igreja. Até criamos um grupo agora no WhatsApp. Vamos começar uma célula aqui em casa. Então Deus vai trazendo a identificação desses grupos, de quem você pertence, que talvez seja esse grupo que vai ficar com você lá no céu, que vai trabalhar com você no reino. Gente, cada um tem uma função, cada um tem um entendimento sobre a vida espiritual, e Deus vai usar cada um num lugar no reino. E você